Olá, pessoal, tudo bem? Então, sou Pamela Araújo, professora de língua portuguesa do Colégio Cosmorama, e hoje eu vim falar um pouquinho para o sétimo sobre vozes verbais. Vamos lá, né? Tô morrendo de saudade de vocês e sabem que esse período aí que a gente está afastado tá meio difícil mesmo da gente poder sentir esse abraço, né? Esse carinho um pelo outro. Mas eu queria dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês e que espero estar ajudando, né, a tirar, a sanar um pouquinho essas dúvidas que vocês ficam relacionadas aos tópicos tratados. Vamos falar sobre vozes verbais. Cara, vozes verbais é um assunto meio chatinho, mas não é difícil de entender. E eu vou explicar para vocês o porquê. A voz verbal, ela se divide em ativa e passiva. E tem algumas situações que você pode utilizar as duas também. Só que vamos por partes, né? Vamos lá. O que é uma voz verbal? Na página 64 do livro de vocês, já dá a definição da voz verbal. Diz o seguinte: consiste em uma flexão que, nos verbos de ação, estabelece uma relação entre o fato verbal e o sujeito, indicando se este pratica ou recebe a ação expressada pelo verbo. Ou seja, é quando eu consigo encontrar na minha oração se o meu verbo, se o meu sujeito está recebendo ou se está praticando a ação que é o verbo utilizado em cada oração. Beleza? Então vamos lá. Então a gente já definiu voz verbal. Na página 65, ele já dá para vocês uma tabelinha, tá? Com verbos na voz ativa, né? Com colocações na voz ativa e colocações na voz passiva. Então, vamos à voz ativa. O que seria a voz ativa? A voz ativa é quando o sujeito pratica, tá? Ocorre quando o sujeito é o agente da ação expressada pelo verbo, ou seja, quando ele pratica. Acabei de falar com vocês, a ativa ele vai praticar. Então, vamos lá. Voz ativa, sujeito, agente da ação. Então, você sabe que ele vai agir sobre todo o contexto, tá? No livro aqui, a gente tem o seguinte exemplo. O trator derrubou as casas velhas. O trator é o sujeito, derrubou é o verbo, né, a ação, e as casas velhas é um quesito a mais para me dar uma ênfase na informação, tá? É tudo que é o que restou. E aí nós temos, no segundo exemplo, os pássaros pousaram perto do rio. Ou seja, sujeito, os pássaros, e pousaram, ação. Então, aqui eu já consigo perceber que o trator derrubou, ou seja, o trator ele praticou aquela ação, ele derrubou aquelas casas velhas e os pássaros pousaram, eles praticaram a ação, eles pousaram em algum lugar, perto do rio, tá? Então, a voz ativa, ele vai me dar a definição de que pratica tal ação condicionada, tá? Vamos à voz passiva agora. O que seria a voz passiva? Ocorre quando o sujeito é paciente, ou seja, quando ele recebe a ação expressada pelo verbo. Exemplos: as casas velhas foram derrubadas pelo trator. A voz passiva é o sujeito como paciente, ou seja, recebe a ação. Se vocês observarem a diferença que há da ativa para passiva, é que na passiva, além da gente ter o sujeito como paciente, a gente vai perceber que nós utilizamos sempre o pelo e sempre uma locução verbal, tá? O que teve de diferente aqui nesse livro? Se vocês observarem a primeira frase da voz passiva, o trator derrubou as casas velhas. Na primeira frase da voz passiva, as casas velhas foram derrubadas pelo trator. Então, o que nós fizemos? Nós reescrevemos a frase para que eu conseguisse movimentar a minha voz, tá? Então, ao invés de eu ter o meu sujeito como praticante da ação, eu condicionei ele como paciente. As casas velhas foram derrubadas pelo trator. Tá? Então, eu coloquei a primeira informação à frente, ou seja, o sujeito paciente são as casas velhas.
E derrubadas é a ação praticada pelo agente da passiva. Quem é o agente da passiva? Pelo trator. Então, para eu identificar o meu agente da passiva, a gente sempre vai trabalhar esses exercícios de passagem de voz, para ficar mais fácil para vocês poderem entender, né? Porque a passagem de voz, ela é bem tranquila. É só eu perceber, cara, se o meu agente é esse aqui, se o meu sujeito é esse aqui, o que esse aqui vai fazer com esse aqui? Né? No meiozinho deles, eu vou ter sempre o verbo esclarecendo o que aconteceu. E aí, quando eu for ultrapassar, quando eu for passar ele da voz ativa para a passiva, eu tenho que trocar, fazer umas trocas. Mas antes de eu entrar nesse quesito da troca, vamos finalizar porque a voz passiva ela tem dois tipos. Temos a voz passiva analítica e a voz passiva sintética, tá? Que também é chamada de pronominal. Então, vamos lá. A voz passiva analítica é quando eu tenho um verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, mas particípio do verbo indicador da ação, tá? Exemplo, o tigre foi capturado pelo caçador. Verbo auxiliar, capturado. Só que como vocês podem observar, lembra que eu falei com vocês agora que a voz passiva, ela trabalha com locuções verbais. Então, eu utilizei o meu particípio do verbo indicador de ação. Foi capturado. São dois verbos. Quando eu tenho dois verbos que me dão função de um só, é uma locução verbal, tá? Então, o tigre foi capturado por quem? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por quem que o tigre foi capturado? Pelo caçador. Então, você sabe que o caçador é agente da passiva, tá? E a voz passiva sintética ou pronominal é quando eu tenho um verbo indicador de ação na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, que é o que a gente mais vê em loja, em imobiliária. O exemplo que ele está dando aqui, vende-se livros antigos. Quando eu utilizo a minha ação vende, mais o pronome passivador ser, eu já sei que está na voz passiva sintética, tá? Então, é bem tranquilo de entender isso. E quem é o sujeito paciente? Os livros antigos.